Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do... Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite, noite abençoada, dia 11 de fevereiro de 2025, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Começamos aqui um pouquinho atrasados, né? Tava aqui ajeitando, que na hora de começar deu um probleminha aqui, mas já resolvemos em nome de Jesus Cristo, irmãos. Então já vamos dar início a mais uma aula do nosso estudo bíblico de toda terça-feira, a partir das 19 horas, esse estudo bíblico. Vamos para mais uma aula abençoada, mas antes eu quero te convidar, irmãos, a fechar os seus olhos e fazer uma oração para que Deus venha nos abençoar nessa noite, amém? Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor, mais uma vez estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome e pedir que o Senhor venha nos ajudar, mas nesse estudo bíblico da palavra, nos orientando, nos guiando através do Teu Espírito Santo e abrindo os olhos do nosso entendimento, Senhor, e nos protegendo, nos guardando de todo mal e repreendendo todo impedimento para que venha ser tudo para a Tua glória e para o Teu louvor. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Vamos aqui para mais uma aula, enquanto os irmãos vão entrando aí, irmãos. Vamos aqui para a nossa aula dessa noite de hoje, mais uma aula abençoada, dessa lição abençoada também, onde nós estamos aprendendo muito sobre as heresias e como nos proteger delas, né? Então vamos aqui para a aula de hoje, que eu já vou colocar aí na tela. A aula de hoje é a lição número 6. E a lição número 6 tem como título O Filho é igual com o Pai. O Filho é igual com o Pai. Essa é a lição número 6. E nós estamos estudando nesse trimestre, primeiro trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema Combatendo as Antigas Heresias que se apresentam com nova aparência. Este é o título, né, principal aí do primeiro trimestre de 2025. E nós já vamos aqui para o textuário. O textuário está em Hebreus, capítulo 1, versículo 8. O textuário diz: Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Glória a Deus. Vamos aqui para verdade prática. Verdade prática diz: o termo teológico Filho de Deus é título,
Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Talvez eu e você, antes de estudarmos essa lição, não sabíamos disso, né? O termo teológico Filho de Deus é título, né, irmãos? Glória a Deus, isso é interessante. Vamos lá, a apresentação da lição. Essa lição tem 3 objetivos principais. Primeiro objetivo, mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. Segundo objetivo, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo e exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Nome difícil, né? Mas nós vamos aprender o que significa. Introdução, já vamos aqui para a introdução, já estamos em aula, irmãos. Introdução da lição. A introdução diz: essa porção bíblica do Evangelho de João, tem a leitura bíblica, né, irmãos? A leitura bíblica nós não passamos aqui, deixa eu ver aqui. Faltou a leitura bíblica, né? Faltou colocar a leitura bíblica aqui. Faltou o Pedro colocar a leitura bíblica aqui, né? Deixa eu só ver aqui. Faltou. Mas eu vou falar aqui para os irmãos. A leitura bíblica está em João, capítulo 10, versículo 30 ao 38. João 10, 30 ao 38. Então a introdução diz: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Glória a Deus. Então o que nós destacamos aqui, né? Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, ou seja, afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não é Deus, é uma contradição em si mesma. Nós explicamos isso nas aulas passadas, né? Quem perdeu pode voltar aí nas aulas passadas. Então, ou seja, Jesus, ele é o Filho de Deus, mas ele também é Deus. Jesus não é o Pai, Jesus é o Filho. O Pai é Deus, Jesus é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, mas o Espírito Santo também é Deus. Amém, irmão? Só para dar uma relembrada, né? Às vezes a gente repete muito, mas quando a gente repete é para ficar memorizado aí na nossa mente, para que a gente não venha esquecer. Glória a Deus. Os irmãos já estão entrando aí, né? Minha família já está aí. Nossa irmã Maria Alice está aí também. E a missionária Raimunda, né? Está aí também. Já entraram aí, né? Deus vai abençoando aí todos que estão entrando, viu, irmão? Sempre importante desde o começo para a gente não ficar perdido. Então Deus vai abençoando. Missionária Raimunda, acho que vai morar na Bahia, né? Não sei. Missionária Raimunda. Nossa irmã Irenilde já está querendo morar no Goiás. Missionária Raimunda morar na Bahia, acho que eu vou mudar também. Acho que eu vou me mudar lá para Minas Gerais. Irmãos? Acho que eu vou mudar lá para Minas Gerais também, né? Aí fica bom, né? Meu Deus, brincadeiras à parte, né, irmãos? Que Deus abençoe a todos aí que estão entrando em nome de Jesus Cristo, para a glória e honra do Senhor. Então, irmãos, a nossa lição focando mais uma vez, né? Aqui nós vamos aprender que Jesus é um com o Pai. Nós aprendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas, mas eles, em essência, em substância, formam um único Deus. 3 pessoas distintas, mas o único Deus. Amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para tópico 1. Tópico 1, deixa eu só conferir algo aqui rapidinho. Glória a Deus, é isso mesmo. Tópico 1, irmãos. Tópico 1 diz: a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Ideia de filho, subtópico 1. O conceito de filho, no pensamento judaico, implica a igualdade com o pai. Está lá em Mateus 23, versículo 29 ao 31. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem mortal, para que se lembres dele, e o filho do homem,
para que o visites. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Missionária Raimunda, tá falando para mim ir pra Bahia? Muito quente? Não gosto tanto de calor assim não. Gosto de um friozinho também, né? Um friozinho também é bom. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, irmãos. Aqui em Brasília eu gosto, né? Aqui o tempo é para todos os gostos. É tempo quente, é tempo frio, né, irmãos? Às vezes é muito quente, às vezes é muito frio, às vezes é chuvoso, às vezes é sem chuva. Assim que eu gosto. Então, olha só, irmãos, uma coisa interessante aqui, ó. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Pastor, como assim? Irmãos, Jesus ele é chamado filho de Deus. Isso não significa que ele foi criado por Deus. Isso não significa que Deus gerou Jesus. Não. Ele é chamado filho de Deus porque na Bíblia, uma das ideias bíblicas, né, de filho é aquele que é da mesma natureza. Eu vou dar um exemplo aqui que você vai entender, né? O próprio texto aqui, a própria lição deu um exemplo aqui, né? A ideia bíblica de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Por exemplo, irmãos, o salmista disse aqui, ó: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Ou seja, irmãos, filho aqui é no sentido de ser da mesma natureza. Não quer dizer, filho aqui não quer dizer que é do mesmo sangue, que foi gerado de um mesmo pai. Mas está falando que é da mesma natureza. Ou seja, nós somos da mesma natureza humana dos nossos antepassados, irmãos. É como se falasse assim: o pastor William, no passado teve o exército de Deus, e o pastor William, né, teve o exército do Senhor, o exército de Israel, e depois veio o pastor William é filho daqueles soldados. O pastor William é filho dos soldados de Israel. Não está dizendo que eu sou filho de sangue, está dizendo que eu sou da mesma natureza, ou seja, da mesma natureza humana. Max está aí também, né? É o Max ou é o João que está aí? É o Max ou é o João Kleber que está aí também? João Kleber já voltou da Bahia? Irmãos, muitos irmãos viajando, né? Mas já estão voltando, creio que o João Kleber já voltou também, né? Em nome de Jesus. Então, irmãos, deu para entender? Filho significa aquele da mesma natureza. Então, quando diz que Jesus é filho de Deus, não quer dizer que Deus gerou Jesus. Quer dizer que Jesus é da mesma natureza de Deus. Quando os judeus ali também citavam: os filhos dos profetas, vocês são como seus pais, os profetas. Não está querendo dizer que aqueles profetas de antigamente, irmãos, eram pais biológicos, eram pais de sangue, né? Desses outros profetas que eles estavam falando. Ele estava apenas querendo dizer que os profetas daquela atualidade era da mesma natureza que os profetas de antigamente. Eu creio que deu para entender, né? Filho no sentido de ser da mesma natureza, não no sentido de ser do mesmo pai. Glória a Deus. É o João, né? Voltou. Glória a Deus. Seja bem-vindo, João Kleber, em nome de Jesus Cristo, para a glória e honra do Senhor. Voltou bem, né? Já voltou assistindo o estudo, então é bênção do Senhor. Então, irmãos, creio que deu para entender isso, né? Se não deu para entender, os irmãos podem colocar aí nos comentários, né? Perguntar aí que a gente procura esclarecer melhor. Vamos lá para o subtópico 2. Subtópico 2, significado teológico. Indica igualdade de natureza. Não, peraí, falta eu ler um versículo aqui, irmãos. Como nós falamos, né? O filho e o pai são pessoas diferentes, mas um único Deus. E aí eu quero ler um texto aqui importante para a nossa lição. Vou colocar aí para você ler também. E esse texto está em João, capítulo 10, versículo 30. João 10, 30. Olha o que diz aqui, ó. Eu e o Pai somos um. Amém, irmãos? Jesus falando, né? Eu e o Pai somos um. Glória a Deus. A mesma essência, a mesma substância, não a mesma pessoa, o mesmo Deus. O mesmo Deus em pessoas diferentes. Amém? Esse texto também é muito importante para nos esclarecer melhor. Então já podemos avançar aqui para o subtópico 2, que já está aí na sua tela, que diz assim: significado teológico. Indica igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância.
É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse: eu saí e vim de Deus. João 8,42. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então aqui só confirmando, né, o que nós já tínhamos falado. Jesus e o Pai e o Espírito Santo também são da mesma natureza. Nós poderíamos citar aqui outro texto também, né, irmãos? Vamos citar outro texto aqui. Vou colocar aí na hora para os irmãos. João 14. Eu quero ler aqui. Pera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. João 14. João 10, 38. Vamos aqui. João 10, versículo 38. João 10, 38. Vou colocar aí na sua tela aí. Olha só o que diz. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Amém? Outro texto importante, né? Para mostrar que Jesus e o Pai, que Jesus veio do Pai, né? E que Jesus e o Pai formam um. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Agora vamos para o subtópico 3. Subtópico 3, o Filho é Deus. Subtópico 3 diz: Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Que história é essa? Vamos dar uma pausa aqui, irmãos? Olha só, quero explicar duas coisas aqui. Primeiro, aqui fala de unigênito. Você já não ouviu falar algumas vezes dessa expressão? O filho unigênito? Então é importante nós aprendermos, né, o que é unigênito. Irmãos, um dos significados de unigênito quer dizer o único do mesmo gênero. Amém? O único do mesmo gênero. Porque alguém pode entender assim, quando fala que Jesus é o filho unigênito, então é porque ele foi criado? Não. É porque fala que é o único do mesmo gênero. Jesus, ele é o único do mesmo gênero. E aí tem uma coisa importante, né, interessante para a gente aprender também, irmãos. Nós podemos fazer algumas perguntas, né, alguns questionamentos aqui. Porque tem algumas coisas na Bíblia que muitas vezes pode suscitar a nossa dúvida, né? A dúvida na nossa cabeça. Por exemplo, Deus não morre, não é verdade? Se Deus não morre, como é que Jesus morreu na cruz? Porque Jesus, ele é Deus e Jesus é homem. Jesus 100% Deus, mas 100% homem. Aí você pode me perguntar, pastor, mas se Jesus é Deus, Deus não morre, Deus não pode morrer. Como que Jesus morreu? Essa é uma pergunta, né? Outra pergunta também que nós podemos fazer é que lá em Tiago, né, na carta de Tiago, diz o seguinte, que Deus a ninguém tenta e Deus também não pode ser tentado pelo mal. Aí você pode me perguntar, pastor, se Deus não pode ser tentado pelo mal, como que você me explica que Jesus ele foi tentado lá no deserto pelo Satanás? Porque lá em Tiago fala que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então como o Senhor me explica que Jesus ele foi tentado por Satanás? Né, irmãos? É outra pergunta que nós podemos fazer. Outra pergunta que nós podemos fazer também. Por que Jesus é onisciente? Jesus é Deus e Jesus é onisciente, sabe de todas as coisas. Se Jesus sabe de todas as coisas, por que ele falou também que o dia e a hora, nem ele e nem os anjos do céu sabiam o dia e a hora? Só o Pai que estava nos céus. Por que Jesus diz isso? Se Jesus é Deus, como que ele disse que ele não sabia o dia e a hora que ele voltaria? Irmãos, são perguntas que nós podemos fazer, né? E aí nós temos que entender, irmãos, que Jesus, ele é o único ser. Eu vou responder essas perguntas, fiquem aí, não saiam, que eu já vou responder essas perguntas. Então olha só, Jesus, ele é o único ser que é Deus e que é homem ao mesmo tempo. O único ser, irmãos, nos céus e na terra e debaixo da terra, que é homem e que é Deus. Ninguém mais é homem e é Deus ao mesmo tempo. O Pai, ele é apenas Deus, mas não é homem. O Espírito Santo, ele é Deus também, mas ele é Espírito, né?
mas não é homem. Jesus, ele é o único que é Deus e que é homem ao mesmo tempo, irmãos. O único ser. Nosso irmão Paulo Rogério, né? Está aí na live também. Deus abençoe Paulo Rogério em nome de Jesus Cristo. Então veja, irmãos, Jesus, ele é o único ser que é homem e que é Deus ao mesmo tempo. A palavra de Deus vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, né? Fala que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se, né, a si mesmo e assumiu a forma de homem, assumiu a forma de figura humana. É o único, irmãos, o único ser, né? Nós temos que entender também que quando fala que Jesus se esvaziou, ele não se esvaziou dos seus atributos, dos atributos de Deus, não. Ele esvaziou foi da sua glória, a glória que ele tinha, né? A glória que ele tinha nos céus, na glória lá, a glória que ele tinha com o Pai, ele se esvaziou da sua glória, não dos seus atributos, irmãos. Amém? Então, creio que isso ficou respondido. Unigênito significa, né, um dos significados é o único do mesmo gênero. Isso é uma coisa, né, que eu queria aqui explicar. Outra coisa também, tá aqui mais embaixo aqui, né, que diz o seguinte, ó, uma passagem de Salmos. Olha só uma passagem de Salmos o que diz. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Notou aqui que nesse Salmo aqui está fazendo referência a Jesus, irmãos. Aqui faz referência a Jesus. E aqui fala, ó, o teu Deus, por isso Deus, o teu Deus te ungiu. Então aqui está dizendo que Deus ungiu Deus. E como pode Deus ungir Deus? Deus ungiu a ele mesmo? Não, aqui está falando que Deus ungiu a Jesus Cristo. Mais uma prova que Jesus Cristo é Deus. Porque tem muitas heresias que diz que Jesus não é Deus, né? Então aqui é mais uma prova que diz que Jesus é Deus. Fala, o teu Deus te ungiu. Por isso Deus, o teu Deus te ungiu. Ou seja, Deus ungiu Jesus Cristo, que também é Deus. Amém? Nossa irmã Maria já está aí também, né? A Clarinha, Maria Clara já está aí também. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo também todos os irmãos que estão aí nessa noite. Glória a Deus, irmãos. Então eu creio que foi importante, né? Essas duas explicações. As explicações iniciais também. Os irmãos, algum irmão que pode ter perdido aí a explicação inicial, depois volta um pouquinho, porque é muito importante para nós entendermos aqui toda a matéria de hoje, né? Que diz que Jesus e o Pai, Jesus é um com o Pai. Aqui também diz, irmãos, que história é essa de o versículo, que história é essa de o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade. Mas a epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então, a epístola aos Hebreus também cita esse mesmo versículo. Só vou ficar devendo agora, irmãos, aonde que lá em Hebreus que cita esse mesmo versículo, que eu esqueci de anotar aqui, viu, irmãos? Foi falha minha aqui agora. Foi falha minha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Acho que eu não vou achar não, viu? Deixa eu ver aqui. Hebreus. A explicação... achei. Anote aí. A explicação está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Vai citar esse mesmo texto. E lá em Hebreus vai explicar que Jesus... que essa passagem de Salmo se refere a Jesus. Então, quando Deus unge a Deus, está falando de Deus ungindo a Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Dito isso, já podemos passar para o tópico 2 nessa noite. O tópico 2 vai falar sobre a heresia do subordinacionismo. Pastor, que nome difícil. É um nome difícil, né, irmãos? A heresia do subordinacionismo. Mas nós vamos entender que é fácil, né? Nós vamos aprender que é fácil entender. Irmão, só mais uma coisa aqui que eu queria comentar. Nossa levita Júlia já está aí também, né? Deus abençoe também em nome de Jesus. Irmãos, não se esqueçam de colocar uma curtidazinha aí também, tá bom? Além dos comentários, coloca uma curtidazinha aí, porque se os irmãos deixarem para depois é perigoso esquecer.
E cada curtida que você coloca aí vai nos ajudar também para que a live seja mais divulgada também para outras pessoas, amém? O Facebook é assim, Facebook e YouTube trabalham dessa maneira. Quando tem mais curtida, eles mandam para mais pessoas, né? Eles veem que a live é mais relevante, amém? E aí nos ajuda a alcançar mais vidas. Glória a Deus. Então, irmãos, outra coisa que eu queria citar. Jesus, Deus e o Espírito Santo sempre estiveram unidos, porque eles são um. Irmãos, sempre estiveram unidos. Mas chegou um momento, irmãos, chegou um momento que quando Jesus, ele se fez homem para nos salvar, para nos libertar, para dar a sua vida por todos nós, chegou um momento que o próprio Jesus Cristo, irmãos, vai afirmar que ele foi desamparado pelo Pai, que ele foi abandonado pelo Pai. E essa passagem está lá em Mateus, capítulo 27, versículo 46. Vamos ler aqui? Mateus 27, 46. Vou colocar aqui junto com os irmãos. Olha só, Mateus 27, 46. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, irmãos. Você já pensou Jesus unido com o Pai o tempo todo? Ele até disse lá em João também 17, né? Falou, Pai, eu e o Senhor somos um. Que eles sejam um com nós também, assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um com nós também. Então olha só, irmãos, imagine o momento que Deus teve que se separar de Jesus por algum momento, irmãos, por alguns instantes ali, na cruz do Calvário. Olha só, Mateus 27, 46. Diz assim, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Em outra tradução vai dizer assim, né? Deus meu, por que me abandonaste? Jesus ele estava citando ali o Salmos 22, que é um salmo profético também. Então veja, irmãos, Jesus ele mesmo afirma que por um momento ele foi desamparado. Por um momento ele foi abandonado. Imagine como isso foi difícil para Jesus. O mais difícil para Jesus não foi levar ali as chicotadas, não foi ser blasfemado. O mais difícil para Jesus não foi receber uma coroa de espinho, não foi receber ali pregos nas mãos, nos pés, irmãos, apanhar, ficar com sede, ficar com fome, ficar desidratado. O mais difícil para Jesus não foi isso. Isso foi muito difícil. Isso foi muito dolorido, porque Jesus passou por isso tudo como homem. Jesus morreu como homem e Jesus venceu o pecado como homem. Mas eu posso te garantir que o mais difícil para Jesus, o mais doloroso não foi isso. O mais doloroso para Jesus, irmãos, foi por alguns momentos ter sido abandonado, desamparado pelo Pai. Porque a palavra de Deus mesmo diz que os olhos de Deus não podem contemplar o pecado. E Jesus, no momento que estava ali naquela cruz, irmãos, Jesus ele estava ali assumindo o lugar de todos os pecadores do mundo. Todos os pecadores de todas as épocas, irmãos. Você imagine quantos pecadores já existiram, quantos pecadores existem ainda hoje e quantos pecadores ainda vão existir. Jesus, ele recebeu todo o pecado da humanidade. Então os olhos de Deus não poderiam contemplar isso. Por alguns momentos, o Pai teve que se separar ali do Filho, irmãos. Nós temos que entender que Jesus, o corpo de Jesus morreu, mas a alma não. O corpo veio a óbito, mas a alma não, irmãos. Assim é com nós todos também. Nosso corpo, ele morre, mas a nossa alma não. Nossa alma é eterna. Agora a questão é, para onde vai a nossa alma? Nossa alma vai para a glória ou a nossa alma vai para a condenação? Tudo isso depende da escolha que nós fazemos em vida. Crer ou não crer no sacrifício de Jesus. Então, por alguns instantes, Jesus ele foi abandonado, ele foi desamparado, irmãos. Mas nós sabemos que a história não acabou aí, né? Jesus, o mesmo Espírito, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, é o mesmo Espírito que vai nos ressuscitar também naquele grande dia. E aí a palavra de Deus fala, irmãos, que Jesus ele ressuscitou, ele ressurgiu, ele foi religado com o Pai. Amém, irmãos? Eu sei que isso é muito difícil para a nossa mente humana entender, mas é isso que a palavra de Deus nos fala, né? O próprio Jesus Cristo
perguntou ao Pai: Pai meu, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Amém? Só queria fazer aqui essa observação e nós já podemos passar aqui para o tópico 2. Tópico 2 vai falar sobre a heresia do subordinacionismo. Subtópico 1, Orígenes. O subordinacionismo é toda doutrina que declara seu filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o pai. O filho subordinado ao pai e o Espírito Santo subordinado ao filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Mateus 28:19, né, vai dizer que tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eles são iguais, né, irmãos? Então, olha só, a doutrina, a heresia do subordinacionismo, o nome é difícil, mas é fácil entender. O que essa doutrina fala? O que essa doutrina ensina? Essa doutrina, essa heresia, aliás, doutrina não, né, irmãos? Essa heresia. Essa heresia ensina que o filho é subordinado ao pai. É como se o pai ali desse ordem ao filho, né? Que se o pai mandasse no filho. Ou se Jesus, ensina também que Jesus ele é como se fosse um Deus secundário, menos divino, menos importante, né, irmãos? E essa mesma doutrina também ensina, essa mesma heresia também ensina que o Espírito Santo é subordinado ao Filho, como se tivesse hierarquias. Então, irmãos, isso é heresia, porque nós temos que entender que não existem hierarquias. Na Trindade, na pessoa de Deus, não existe hierarquia, irmãos. O Pai não é maior do que o Filho, nem o Filho é maior que o Pai, nem o Filho é menor do que o Pai. O Espírito Santo não é menor do que Jesus. Os três, irmãos, eles têm a mesma posição divina. Os três possuem a mesma divindade. Os três possuem a mesma substância divina. Os três possuem a mesma divindade. Então, isso pode muitas vezes também confundir, né? Ah, pastor, mas várias vezes Jesus, ele estava falando que várias vezes Jesus falou que ele obedecia ao Pai, que ele veio aqui para fazer a vontade do Pai, para obedecer ao Pai. Irmãos, nós temos que entender que essa subordinação não é em essência, essa subordinação é em função. Jesus, ele obedeceu ao Pai como homem. Irmãos, Jesus se subordinou ao Pai, se sujeitou ao Pai como homem. Na função de filho de Deus, que veio sobre essa terra como homem. Na função, não na essência. Na essência não existe hierarquia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm a mesma posição. Eles têm a mesma igualdade na Trindade. Amém? Isso é muito importante dizer. E aqui eu quero ler 2 textos com os irmãos também, porque esses 2 textos também são interessantes. E se os irmãos leem esses 2 textos, né, depois de eu ter explicado tudo isso, pode ser até que confunda, né? Pode ser que confunda alguma coisa, né, irmãos? Então deixa eu colocar aqui João 14, vamos lá. João 14, primeiro texto. João 14, versículo 28. Olha só, João 14, 28. Que a palavra de Deus diz. Olha só o que a palavra de Deus diz. João 14, 28. Ouvistes que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias. Porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Aí você pode dizer, né? Tá vendo, pastor? Tá vendo? Aí Jesus está falando que o Pai é maior do que ele. Agora nós já vamos explicar isso, irmãos. Mas antes de explicar, vamos ler aqui Colossenses 2:10. Olha o que diz Colossenses 2:10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo... Peraí, Colossenses 2:10, o 9 primeiro. Colossenses 2, 9 e 10. Aqui está falando de Jesus. E aqui diz, ó, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui está falando de Jesus. Está falando que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, irmãos, plenitude é algo completo, né? Jesus, ele é divinamente completo. Ele é Deus na sua plenitude. Ele é Deus, ele é completamente Deus, irmãos. Pastor, então como explicar que o próprio Jesus Cristo também falou que o Pai é maior do que ele, naquele texto que você leu? Ali Jesus estava falando, irmãos, no sentido
de Jesus que veio como homem, na função de Jesus nessa terra. Como eu falei, Jesus ele era subordinado em função, não em essência, não em substância, mas em função. Na função de Jesus nessa terra, o Pai era maior que Jesus. Irmãos, Jesus fazia a vontade do Pai, mas na divindade não. Como homem, Jesus se subordinava ao Pai, mas como Deus, nenhum se subordina ao outro. Nem o Pai ao Filho, nem o Filho ao Pai, nem o Espírito Santo ao Filho. Irmãos, os três possuem a mesma posição. E Colossenses 2,10 também vai dizer: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. O que lembra cabeça, né? Cabeça lembra o quê? Autoridade. E cabeça lembra, irmãos, toda autoridade. Nós vemos que é na nossa cabeça, né, que está o nosso cérebro, que guia todas as funções do nosso corpo, né? Então cabeça também significa o quê? Autoridade. Quando Jesus fala, colocarei vocês por cabeça, colocarei vocês numa posição de autoridade. Então, irmãos, em Jesus existe toda a plenitude de Deus. Então nenhum é maior do que o outro em divindade. Glória a Deus. Creio que deu para entender também, né, irmãos, essa parte aqui. E nós já podemos ir para o subtópico 2. Vamos lá para o subtópico 2. Subtópico 2 diz: no período pré-niceno, o subordinacionismo foi nos séculos 2 e 3 uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus inferior ao Pai. Amém? Então, só para clarear mais ainda o que é subordinacionismo, é essa heresia que dizia que o Filho era menor que o Pai, irmãos. Então, vamos ler outro texto aqui também que vai clarear nossa mente. Esse texto está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Olha só o que diz aqui. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só essa partezinha, só esse comecinho aqui que nós vamos ler, irmãos. Olha o que diz aqui. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com quem Deus estava falando isso? Deus estava falando com o Filho e com o Espírito Santo, né? Mostrando que o Filho e o Espírito Santo, irmãos, são iguais a Deus. São semelhantes. São a mesma substância, irmãos. Como eu falei, pessoas diferentes, mas a mesma substância, irmãos. A nossa imagem e a nossa semelhança. Amém, irmãos? Creio que esse texto, né, clareia mais um pouco ainda para mostrar que o Filho não é inferior ao Pai e nem o Espírito inferior ao Filho. Glória a Deus. Dito isso, já podemos passar aqui para o subtópico 3. E o subtópico 3 diz: métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como o verdadeiro homem e ao mesmo tempo o verdadeiro Deus. Somente ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. No entanto, os subordinacionistas pinçam as escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem, e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus a Deus igual ao Pai. Glória a Deus. Então, novamente aqui nós temos que nos lembrar o perigo da gente isolar um texto, né? Pegar um texto ali e isolar. Nós nunca podemos isolar um texto ali, irmãos, e fazer aquilo ali como uma doutrina, como um ensino. Não. Como eu já falei aqui, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta versículos da própria Bíblia também, irmãos. A Bíblia esclarece muitas dúvidas que nós temos, por isso que nós não podemos nunca isolar só um versículo. Por isso a importância de ler toda a Bíblia, por isso a importância de estar sempre estudando toda a Bíblia e entendendo e aprofundando cada vez mais no conhecimento de Deus, né? Como eu disse aqui no começo, né, mais ou menos no começo do estudo, alguns podem ter perdido aí o comecinho, eu falei que essa aula é importante até para nós resolvermos algumas dúvidas, né? Primeira dúvida, irmãos. Se Jesus é Deus, como é que Jesus morreu na cruz? Deus não pode morrer, Deus não morre.
Segunda questão, se Jesus é Deus, a palavra de Deus mesmo diz que Jesus, ele não pode ser tentado pelo mal. Lá em Tiago vai dizer isso, né? Tiago 1,13, que Deus a ninguém tenta e nem pode ser tentado pelo mal. Então, pastor, como é que você explica que Jesus, ele foi tentado pelo Satanás? Né, irmãos? Nós podemos ter esse questionamento também. E também nós podemos ter o questionamento, né? Outro questionamento também, que pode vir sobre as nossas mentes também, a respeito de Jesus. É que Jesus, ele falou, esse questionamento nós já resolvemos aqui também, né? Jesus mesmo falou que o Pai era maior do que ele. Então, todos esses questionamentos, irmãos, nós respondemos da seguinte forma. Tem outro questionamento também, que Jesus falou que não sabia o dia e a hora que ele viria. Pastor, como que ele não sabia o dia e a hora que ele viria, sendo que ele é Deus e ele é onisciente também, sabe de todas as coisas? Então, todos esses questionamentos, nós respondemos da mesma maneira. Que Jesus, ele não sabia o dia e a hora que ele viria, irmãos, em relação a ter vindo sobre essa terra como homem. Como Deus, ele é onisciente, ele sabia todas as coisas. Mas na função de homem, essa revelação só pertencia ao Pai, irmãos. Como que Jesus morreu na cruz? Ele não morreu como Deus na cruz, ele morreu como homem na cruz. Como que Jesus foi tentado no deserto? Jesus, ele foi tentado como homem no deserto também. E da mesma maneira, Jesus, ele venceu o pecado como homem. Amém? É uma das maneiras de nós respondermos essas dúvidas que nós podemos ter muitas vezes na nossa mente. Dito isso, já vamos aqui para o último tópico, né? Porque as horas voam. Já é 7h47, irmãos, as horas voam, né? Então, o último tópico diz: como o subordinacionismo se apresenta hoje? Como nós sempre estamos lembrando aqui, essas heresias do passado ainda se apresentam hoje também. E nós já estudamos aqui várias heresias que ainda se apresentam nos dias de hoje também, né? Então, olha só, subtópico 1, no contexto islâmico. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. Então veja, irmãos, que até Satanás e os demônios reconheciam Jesus como Filho de Deus. Mas veja que o islamismo, que é uma doutrina que ainda existe hoje, né? Tô falando doutrina, irmãos, mas é porque eu tô esquecendo. Não é doutrina, é heresia. Amém? Porque doutrina é ensino. Isso aí é ensino errado, né? É heresia. Então o islamismo é uma heresia que ainda existe nos dias de hoje. E o islamismo considera até Maomé maior do que Deus. Então veja que isso é uma blasfêmia, né? É uma blasfêmia contra Jesus, é uma blasfêmia contra Deus, irmãos. Então esses perigos ainda existem nos dias de hoje. E vamos continuar aqui, olha só. Subtópico 2, o movimento das testemunhas de Jeová. Creio que todos nós já vimos, né, testemunhas de Jeová, como eles trabalham. Creio que todos nós já recebemos em algum momento das nossas vidas a visita dos testemunhos de Jeová, né, irmãos? Então existe o movimento das testemunhas de Jeová. E olha só o que diz aqui na lição. Este confessa publicamente, este movimento, né, das testemunhas de Jeová, confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus com letra minúscula, né, poderoso, Jesus e em seguida outros deuses menores. Deus com letra minúscula, né, incluindo bons e maus. Então veja que eles creem em vários deuses. Eles creem que existe até deuses bons e maus. Sempre importante dizer que é deuses com letra minúscula. E aqui continua. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Olha só uma pergunta que você pode fazer para os testemunhos de Jeová, irmãos, quando eles vierem a argumentar. Olha só, você pode perguntar o seguinte: Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Pergunta para eles. Jesus, ele é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta deles for negativa, eles estão admitindo que são seguidores de um Deus falso. Amém? Então você vai chegar para o testemunho de Jeová
quando eles quiserem argumentar contigo. E você vai perguntar, você acredita que Jesus, ele é uma divindade falsa ou verdadeira? Se eles disserem verdadeira, então eles vão ter que admitir. Se a resposta for positiva, eles vão ter que ser obrigados a reconhecer e admitir a divindade de Jesus. E a trindade também. Mas se a resposta deles for negativa, eles vão estar admitindo que eles são seguidores de um Deus falso. Irmãos. Né? Eles vão estar admitindo que seguem um Deus falso. Então veja, irmãos, que é muito bom a gente aprender. E é muito bom a gente ter como argumentar também. Porque a palavra de Deus fala que todos nós temos que ser preparados para respondermos a razão da nossa fé. A razão da nossa esperança. Nós aprendemos isso nas primeiras aulas também. Então é sempre importante estar preparado para combater as heresias. E não é só no sentido de ganhar um debate, de dizer que ganhou um debate, dizer que sabe mais, não, irmãos. É no sentido da gente livrar outras pessoas também do engano. Outras pessoas que acreditam nisso, que acreditam em ensinos das testemunhas de Jeová. Porque quando a gente ensinar o certo, essas pessoas vão também receber a salvação. Porque Jesus Cristo, ele falou, vocês têm que crer em mim, assim como diz as Escrituras. É para livrar muitas pessoas do engano. É para livrar muitas pessoas do inferno, irmãos. Que nós temos que aprender. Não é só para saber mais, não é só para ganhar disputa, não. Não é só para ficar discutindo, debatendo, não é isso. É para a gente ganhar mais almas para o reino, mais almas para Jesus. Porque, irmãos, tem doutrinas também que não reconhecem Jesus como Deus. E qual o perigo disso? Essas doutrinas que diz que Jesus não é Deus, então se Jesus não é Deus, Jesus ele não pode salvar, porque a salvação vem de Deus. E se Jesus não é Deus, ele não pode salvar, irmãos. E se ele não pode salvar, não adianta crer no nome dele. Tá vendo o perigo disso tudo? Coisas que parecem muitas vezes ser ali uma bobagem, uma besteirinha, coisa insignificante, não é. Porque isso aí tem a ver com a salvação. E Jesus falou, vocês têm que crer em mim, assim como diz as Escrituras. Irmãos, tem muita religião que fala de Jesus. Tem muitas religiões que falam de Jesus. O Espiritismo, ele fala de Jesus também. Só que o Espiritismo não crê na ressurreição. O Espiritismo, ele crê na reencarnação. Eles creem na reencarnação, irmãos. Eles creem, né, que a gente morre, depois reencarna em outra pessoa, em outra autoridade, em outra posição. Eles dizem, né, pode ser que na geração passada eu era um rei. Hoje em dia, né, sou um orelha seca. Brincadeira à parte, né, irmãos? Mas eles dizem isso. Eles dizem que nós reencarnamos. Eles não creem na ressurreição, eles creem na reencarnação. E a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo ele falou lá em 1 Coríntios capítulo 15, que se Jesus não tivesse ressuscitado, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé era em vão. Não adiantava nada a gente crer no Evangelho, crer na palavra de Deus, se Jesus Cristo realmente não ressuscitou. Irmãos, a nossa fé seria em vão. Irmãos, mas nossa fé não é em vão. Jesus é Deus, ele morreu lá na cruz como homem, mas ele ressuscitou, teve o seu corpo glorificado, irmãos. Ele se ascendeu ao céu, subiu aos céus e hoje ele está à destra de Deus Pai. Ele ressuscitou no terceiro dia. Os irmãos que têm a revista, notem, vou até colocar aqui na tela de novo. Olha só que coisa interessante, irmãos, aqui na tela. Vocês notem, né, que nessa lição número 6 tem 2 tronos aqui, né? Aqui mostra 2 tronos. Pastor, e a palavra de Deus fala que existem 2 tronos? Vamos conferir na palavra de Deus? Um trono é de Deus e outro trono é de Jesus, né, irmãos? Vamos conferir aqui na palavra de Deus? Eu vou abrir aqui de cabeça, viu? Se eu errar o versículo aqui, é porque é de cabeça, irmãos. Mas eu creio que é Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Olha só. Missionária Rita, né, está aí nessa noite. Deus abençoe missionária Rita, em nome de Jesus Cristo. Olha só, irmãos. A revista aqui... Deixa eu ver se eu coloquei aqui na tela para os irmãos. Coloquei, vamos lá. A revista aqui, irmãos, mostra 2 tronos. Pastor, existem 2 tronos nos céus? Vamos ler aqui? Olha só o que diz em Apocalipse 21, 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu
Deus. Aí, irmãos, eu sabia que eu ia errar. Não é Apocalipse 21, versículo 3, não. Me perdoe, irmãos. Deixa eu ver se é 20. Que é de cabeça aqui, né? A gente acaba esquecendo, irmãos. Deixa eu ver se é o 20. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Até... Não é esse também não, irmãos. Não vou lembrar agora de cabeça, mas fica aí como tarefa de casa, né, irmãos? Às vezes a memória falha aqui. Fica como tarefa de casa de vocês procurarem ali. Eu acho que é Apocalipse 3. Vamos tentar mais uma vez? Acho que é Apocalipse 3, irmãos. Deixa eu ver se é Apocalipse 3, 20. Procurar aqui rapidinho. Já estamos encerrando, irmãos. Mas agora eu fiquei curioso também. Deixa eu ver se é Apocalipse 3, 21. Aqui, achei, irmãos. Achei. Apocalipse 3, versículo 21. Olha só o que diz aqui. A lição mostrou 2 tronos, não é verdade? Aí você pode perguntar, pastor, então existem 2 tronos nos céus? Vamos ler aqui, ó. Ao que vencer, lhe concederei... Aqui Jesus falando. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Tá vendo que Jesus tem um trono? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Maravilhoso, né, irmãos? Palavra de Deus tem explicação para tudo. Ainda bem que eu lembrei do versículo. Então, olha só. Jesus, primeiro, ele falou. Aquele que vencer vai se assentar comigo no meu trono. Aí ele diz. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, podemos dizer sim que existem 2 tronos lá nos céus, né, irmãos? O trono do Pai e o trono do Filho. Porque eles são o mesmo Deus e têm a mesma importância. Amém, irmãos? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui para o último subtópico. Deixa eu ver se tem o último. Não, aqui é a conclusão. Só tem 2 tópicos, né? 2 subtópicos. Então aqui nós já vamos para a conclusão dessa aula de hoje. Conclusão diz: o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Glória a Deus. Fácil de memorizar, né? Jesus não foi gerado. Ele é a mesma substância do Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu sei que não são lições muito fáceis, né? Mas são muito importantes, irmãos, para a gente entender, para a gente aprender e continuar estudando sobre isso, né? Talvez despertou sua curiosidade, então você procure aí vídeos no YouTube, debates, né? Tome cuidado que nem todos os debates vêm de Deus, às vezes vem heresias também misturado. Então procure um pastor aí, um pastor sério, um pastor bíblico, e você vai se aprofundando cada vez mais nessa lição. Glória a Deus, irmãos. Então ficamos por aqui nessa noite e quero estar apresentando aqui a próxima lição. A próxima lição é a lição número 7. A próxima lição tem como tema as naturezas humana e divina de Jesus. Então, olha, mais coisas interessantes nós vamos aprender aqui. As naturezas humana e divina de Jesus. Jesus é o único ser que possui a natureza divina e a natureza humana. Amém, irmãos? Então, te espero na próxima aula. Agradeço os irmãos que ficaram aí até o final. Agradeço os irmãos que participam dos estudos bíblicos, né, irmãos? Os irmãos que assistem depois também. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo, sua família, seu lar. Até a próxima lição, terça-feira que vem, às 19 horas. E que Deus abençoe sua vida em todas as áreas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... Ah, irmão, só um recado rapidinho, antes que eu esqueça. Um recado rapidinho. Nós estamos organizando e vamos voltar a fazer o evangelismo de rua. Glória a Deus. Se Deus quiser e der tudo certo, nesse sábado agora... nós vamos fazer o evangelismo, né? Se tiver algum impedimento, alguma coisa, né? Ou alguma situação que a gente não possa fazer, a gente avisa. Mas sábado agora, se Deus quiser, vamos estar voltando a fazer o evangelismo, irmãos. E por enquanto, nosso irmão Antônio Restaurante não está ali entregando a sopa. Então, irmãos, quero deixar um aviso aqui para todos que assistem, todos que vão assistir, todos que sentem de ajudar a obra do Senhor, irmãos. Nós estamos recolhendo refrigerantes, porque refrigerante não se perde fácil, né? Então nós estamos recolhendo produtos assim, materiais, irmãos. Materiais, o único material que nós estamos recolhendo assim é refrigerante ou carne moída, né? Que nós podemos botar ali a carne no congelador e não vence fácil, né? Porque nós vamos estar comprando pães. Nós vamos levar para o evangelismo refrigerantes e pão com carne moída.
Quem sentir no coração de doar refrigerantes ou doar uma oferta de amor, entre em contato, amém? Tem nas redes sociais aí, você pode entrar em contato no meu WhatsApp, entre em contato, doe um refrigerante, doe qualquer oferta de amor, qualquer valor, irmãos, que você sentir no seu coração para estar ajudando o evangelismo de rua. E nós, mesmo sem receber a sopa, irmãos, nós não vamos parar com essa obra, em nome de Jesus, né? Não pode parar. A obra de evangelismo não pode parar, irmãos. Então, quem sentir no coração de doar, entre em contato, faça a doação e nós vamos, em nome de Jesus, estar continuando essa obra, amém? Todos os meses, irmãos, todos os meses nós vamos estar recolhendo doações e os irmãos que sentir no coração, deixa Deus te usar e Deus vai estar abençoando grandemente. A palavra de Deus fala que ele dá semente ao que semeia. Deus dá semente ao que semeia. Então, quem não semeia, ele não dá semente. Ele só vai dar semente a quem semeia. E pão ao que come. Amém, irmãos? Ou seja, quando nós ajudamos, quando nós semeamos, Deus ele provê até o alimento que nós precisamos. Glória a Deus. Dito isso, irmãos, que Deus abençoe sua vida e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, irmãos, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida e só quem crê e só quem recebe a vitória, digite amém, deixa o seu amém, deixa o seu glória a Deus aí no comentário e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar.